Bom dia. Ô, Tiaguinho. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Leda. Surpresa, Tiaguinho. Espero que estejam bem. Obrigado, Tiaguinho, por fazer o louvor aí. Que surpresa agradável, que bênção poder ser ministrado aí por vocês. Sempre é uma honra, uma alegria. Bom dia, Pastor Paulinho. Bem. Estamos aqui mais uma vez, transmitindo também pelo Face. E antes de começarmos, bom dia, Pastor Francisco. Antes de começarmos, queria orar com você e também convidar você a orar. Abraço, Tiaguinho. Abraço a todos aí. Bênção. Bom dia, Rafa. Espero que estejam bem aí. Queria orar com vocês e interceder pelo filho do Dimas, filho do Kleber, o Dimas, né? Ele me mandou mensagem aqui que a glicemia está bem alta, né? Acho que é 290, né? Mediram. Então eu queria orar com vocês. Bom, vamos interceder. Bom dia, Eliza. Vamos interceder pelo Dimas, tá? Filho do Kleber, irmão da nossa igreja, para aqueles que não conhecem. Vamos orar então. Pai, obrigado, Senhor, por mais essa manhã. Obrigado por esse dia, por podermos reencontrar os nossos irmãos, mesmo à distância, mesmo pela internet, e sentir a alegria no Espírito, Deus, de podermos, mesmo não estando juntos, Pai, podendo nos conectar, Pai, num só Espírito, crendo que Tu és o Deus que nos une, Senhor, que nos traz comunhão, Pai. Queremos também aproveitar nessa hora e orar, interceder pelo Dimas, o filho do Kleber, Pai, que está com a diabetes, a glicemia alta, e estamos preocupados e queremos interceder pelo Teu filho, Pai. Vem restaurar a saúde, traga a normalidade, a glicemia, o nível, ele possa ser, Pai, curado pelo Senhor. Nós oramos, Pai, para que o Senhor fortaleça os pais, os familiares, que possam se apegar ao Senhor, e queremos nessa hora, Pai, colocar a vida do Dimas, Pai, diante do Senhor. Vem, Pai, restaurar, Pai, trazer a normalidade, todo o nível da glicemia, todo o funcionamento do corpo dele, Pai. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia os que entraram depois, que entraram agora. Rafa, bom dia, Esther. Vamos meditar na palavra que está em Mateus, capítulo 26, do 36 ao 46. Bom dia, Irantini. Vamos ler então a partir do 36 ao 46. O tema dessa mensagem é um convite ao lugar de angústia, né? E eu acho que o tema mesmo, ele já nos fala algo, né? Já nos deixa pensativo. Eu particularmente escolhi esse tema porque me ministrou ao meu coração essa passagem. E vamos ler aqui então a partir do 36. Você pode me acompanhar. Versículo 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. Ele disse: sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores.
levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me traiu. Bom dia, os que entraram depois. Bom dia, Danise, Joyce. Bom dia a todos que entraram depois. Bom, essa passagem, creio que conhecida pela maioria, é o Getsemane. Getsemane, conforme está o texto aí que eu descrevi, um convite ao lugar de angústia. No versículo 37, Jesus, a Bíblia diz que, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeus, começou a entristecer-se. 38, disse então: a minha alma está profundamente numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Eu sei que nós falamos muito sobre a cruz de Cristo, que foi uma morte que nenhum ser humano poderia explicar, mas o Getsemane, ele descreve, lógico, não totalmente, mas descreve de uma forma que nós podemos entender mais profundamente o que aconteceu, porque não foi somente lá no Gólgota, não foi somente lá na cruz, mas a agonia e a angústia de Jesus, ela começou antes, no lugar de angústia. Bom dia, Joyce. No lugar de angústia, lá no Getsemane. E nesse lugar, Jesus, ele faz um convite. Ele faz um convite para que os discípulos o acompanhem, não somente um convite, mas para que os discípulos estivessem lá com ele. Então ele segue até um certo ponto, depois chama Pedro e os filhos de Zebedeu para irem um pouquinho mais adiante. E nós sabemos que a morte de Cristo, a angústia de Cristo, ela já veio ali antes do Gólgota, no Getsemane, porque ele sentiu toda a ira de Deus caiu sobre Jesus. Bom dia, Silas, Kleber. Kleber, nós oramos aqui antes de começar o culto pelo seu filho, tá bom? Então nós oramos com todos aqui, vamos continuar orando. E então a ira de Deus, conforme descrito na Bíblia, que como cordeiro mudo ele foi ao matadouro, e toda a ira de Deus caiu sobre Jesus, toda a ira que era sobre a humanidade pecadora. Então você imagina que a punição de um homem, vamos pegar aqui um exemplo, de um estuprador de crianças, que estuprou várias crianças, que cometeu a sua vida inteira maldade, e nunca se arrependeu. Imagina, a ira que cairia sobre ele, a condenação que cairia sobre ele seria terrível, não é verdade? Agora imagine a ira e a culpa de toda a maldade, todo o pecado de toda a humanidade pelos séculos dos séculos. E toda essa culpa, o peso da ira de Deus caiu sobre Jesus. E a Bíblia menciona que ele diz aqui que começou a entristecer-se e a angustiar-se. E sabe, nós sabemos, bom dia, Lu, nós sabemos que sim, a morte é algo terrível. Mas lembre-se, não foi somente a morte que foi algo terrível, mas o que essa morte de Cristo carregou. Carregou a culpa de todo o pecado de toda a humanidade. E por isso a Bíblia diz que ele começou a angustiar-se. E ele diz então para Deus: se possível, passa de mim esse cálice. Então imagine, porque quando nós vemos pessoas, filmes, ou sabemos até de histórias de pessoas que às vezes estão morrendo, eles até que enfrentam de uma maneira aceitável, na verdade, principalmente os mártires, né? Os mártires, eles morrem muitas vezes louvando a Deus. Então, para eles, a morte não é algo tão terrível assim, correto? Porque muitos, a morte, na verdade, é um começo de uma vida com Deus para todo sempre, na verdade, aqueles que estão partindo em Cristo. E mesmo, às vezes, aqueles que nós vemos em filmes e até histórias reais, daqueles que estão partindo, já estão sabendo que estão
estão nos hospitais nos últimos dias e se despedem da família e dão até uma palavra de encorajamento. Então nós vemos que a morte em si não estou falando que a morte não é terrível, mas comparado com todo o peso da ira de Deus, a angústia que Cristo estava sofrendo no Getsemane, então essa morte ela tem um outro peso, ela tem uma outra angústia, ela tem um outro terror, tem toda a culpa da humanidade estava caindo sobre Cristo. E ali, como Cristo sendo 100% Deus, 100% homem, a Bíblia diz que ele começou a se entristecer profundamente. A minha alma está profundamente triste. E também por causa de toda a culpa, todo o peso da ira de Deus estava caindo sobre Cristo. Então, eu não posso descrever, eu creio que nem você consegue descrever o terror no espírito, aquele terror, a culpa, a ira de Deus vindo sobre Jesus antes dele morrer lá na cruz, já no Getsemane. Por isso a Bíblia diz que está angustiada a minha alma. E é nesse lugar que Jesus convida os seus discípulos. No versículo 38, você pode acompanhar aqui comigo, Jesus diz o seguinte: indo mais um pouco adiante, minha alma, aqui no versículo 38, disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Fiquem aqui e vigiem comigo. Naquele momento de maior angústia de Jesus, ele faz um convite. Fiquem aqui e vigiem comigo. Sim, ele vai um pouco mais adiante, mas ele diz aqui, vigiem comigo. Estejam comigo. Graciano, quanto tempo? Fiquem aqui comigo e vigiem comigo. Fiquem aqui e nesse momento que eu mais estou me angustiando, o momento de maior angústia da minha vida, de maior tristeza, eu estou convidando vocês para fazerem companhia comigo, estarem aqui, vigiarem comigo. E a Bíblia diz que quando nós pensamos sobre o que a Bíblia diz, para sermos participantes dos sofrimentos de Cristo, e é muito bom nós sermos participantes das bênçãos de Cristo, não é verdade? Das alegrias. Sim, e é válido nós nos alegrarmos junto com Deus, porque Deus é um Deus que se alegra se alegra em salvar, se alegra em abençoar. E nós podemos sim ser participantes das bênçãos que Deus tem, mas lembre-se, o convite ao Getsemane é também um convite a participar dos sofrimentos dele, dos momentos da tristeza dele. E será que eu e você, nós precisamos participar dos sofrimentos de Cristo? Paulo disse que ele queria ter comunhão nos sofrimentos de Cristo. Ele queria estar unido com os sofrimentos de Cristo. E sabe, o sofrimento de Cristo não é somente no corpo, gente. Não é somente quando nós vamos fazer missão e passamos às vezes fome, não dormimos direito. Não é somente no corpo. Mas é no espírito, é o sentimento. E a Bíblia diz, tendes o mesmo sentimento que Cristo teve. E também entendemos o sofrimento de Cristo, o coração de Deus. O coração de Deus para com os perdidos, para com aqueles que estão sofrendo. E sermos participantes. Então, lá em 1 Pedro diz que alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos de Cristo. E, gente, eu não sei o quanto é importante para você saber do coração de Deus, da tristeza de Deus. E ser participante de momentos de agonia de Jesus, Jesus disse, vigiem comigo. E depois ele voltou e o que a Bíblia fala? Que ele encontrou-os dormindo. Mas Jesus disse, vigiem comigo. Nesse momento, de saber que vocês estão aqui comigo. E lógico, não era para eles também
de maneira nenhuma carregar o peso da culpa, do pecado, mas vigiem comigo, fiquem aqui comigo, entendam um pouco da minha angústia, entendam da minha tristeza, compreendam, estejam aqui comigo. A tristeza de Deus. Muito tempo atrás veio um ministério na nossa igreja, que, se não me engano, é o Exodus Cry. É um ministério que resgata meninas, crianças, pessoas da prostituição. E eu não sei se você já ouviu falar, mas lá na Tailândia, o número de prostituição com crianças é tão grande, que chega a ser assustador. E lá, os próprios pais vendem suas filhas, seus filhos, para se prostituírem por dinheiro. E essas crianças com 12 anos, elas são vendidas e muitas elas se tornam escravos do sexo, se tornam objeto. E sabe quando você ouve histórias como essa, deveríamos entender a tristeza de Deus. Porque algumas pessoas, sim, pessoas são chamadas nessa área para resgatar, mas essas pessoas com certeza experimentaram, foram participantes das bênçãos de Deus, mas também foram participantes do sofrimento de Cristo. E eu falo do sofrimento do coração, da tristeza de Deus em relação aos que sofrem. Então, nós precisamos sermos participantes no lugar da angústia também. Não é só no lugar da bênção, não, viu? E sabe o que Jesus disse? Jesus falou assim: vocês estão dormindo, né? E Jesus encontrou-os dormindo. E sabe, quando lá em João, capítulo 4, 35, diz o seguinte: Jesus, ele falou assim: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Abram os olhos. Não é interessante que Jesus, ele falou: abra os olhos. Ou seja, eu quero que vocês vejam aquilo que eu estou vendo. Jesus não falou assim: olha, os campos já está pronta a colheita, então vocês vão. Mas ele falou: abra os olhos. Ou seja, olhe como eu vejo. Olhe com os meus olhos. Vejam o que eu estou vendo. Eu estou vendo as colheitas, os campos já estão maduros para a colheita. E Jesus, mais uma vez, ele quer nos convidar ao lugar também da angústia, da tristeza. E sabe, esses dias eu orei, fui orar com minha esposa, e eu ia orar assim: Deus, me dá um pouco, me faz ver como o Senhor vê. Mas eu não tive coragem. Eu orei: Senhor, me dá um pouco da forma como o Senhor olha para o mundo, para o perdido, para as pessoas, para os irmãos que estão sofrendo. Porque eu não tive coragem, porque talvez a forma como Ele vê, eu não sei se eu suportaria. Porque eu creio que da mesma forma que Deus, Ele tem um amor tão grande, Ele também se entristece profundamente quando nós nos distanciamos, quando nós nos afastamos dele, quando nós nos afundamos no pecado e muitas vezes se rebelamos e vamos para longe dele. Está descrito lá, e eu não tenho como não mencionar Oséias, porque você sabe, em Oséias, Deus fala para aquele profeta casar com uma prostituta, possuir uma prostituta. E aquela mulher, ela tem um filho, mas o segundo filho, conforme os estudos, foi de adultério, não foi do relacionamento. Ela traiu e ela teve aquele filho. Então, deu o nome desfavorecida, querendo dizer, e quando Israel perguntasse ao profeta, o profeta ia dizer: Deus está dizendo que o meu povo é desfavorecida porque me abandonou. E depois, quando Oséias tem depois, quando a mulher de Oséias, a Gomer, tem o terceiro filho, novamente por causa por causa de adultério, ela, então, Deus fala assim:
Coloque o nome, não meu povo, porque o meu povo me abandonou. Agora pense uma coisa, por que que está registrado esse relato? E por que que Deus falou para Oséias casar com uma prostituta? Sim, lá no final vai demonstrar o amor de Deus, mas o que que você pensa? Deus está compartilhando a dor dele, está de alguma forma, Oséias está falando, vocês estão vendo o que está acontecendo comigo? É dessa forma que Deus se sente. A profunda tristeza pelo seu povo que adulterou e foi atrás de outros deuses, como uma prostituta que traiu o marido. Não é? Eu não sei o quanto isso é forte para você. Mas Deus, ele deixa registrado para Oséias, para Israel, para nós, o quanto ele se entristece quando nós nos abandonamos, buscamos outros deuses, quando Israel buscou outros deuses. E sabe que essa palavra ela é tão forte, porque aquela mulher, a Gomer, depois ela abandona Oséias. E ela se torna uma sacerdotisa cultual em adoração a Baal. E então o Oséias, sabendo da necessidade da esposa que o abandonou, ele vai lá e prepara os melhores presentes e dá para ela. E sabe o que ela faz com esses presentes? Ela entrega aos seus amantes. E você acha que é dessa forma que Deus, muitas vezes, o coração de Deus sente? Na verdade, é justamente esse o intuito do Israel olhar para Oséias e Deus fala, olha o que vocês fizeram comigo, e olha o quanto vocês me machucam, o quanto vocês me traem, o quanto vocês buscam outros deuses. E mesmo assim eu não desisto de você. E sabe o que acontece? Após a Gomer, a esposa, a mulher de Oséias, já se tornar inútil, ela é colocada no mercado de escravos, como alguém inútil que não presta para nada, para ser vendida. E sabe o que acontece? Oséias vai lá e compra a Gomer, compra essa escrava e diz, eu vou desposar você como esposa novamente, vou amar você, mesmo fazendo tudo isso que você fez, apesar de toda a tristeza que eu sofri, apesar de toda a dor que eu sofri, eu vou te amar, eu vou te abraçar, eu vou te colher. Gente, e não é assim com Deus. E eu não sei o quanto você se importa quando a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. Está dizendo, não entristeçais Deus, não entristeça Deus. E quantas vezes nós entristecemos Deus? Eu não sei o quanto isso pesa para você, mas mesmo assim, então imagine que mesmo Deus se entristecendo, sendo machucado, sendo traído, ele foi atrás de Israel, ele cuidou, ele abraçou, mesmo Israel se prostituindo, buscando outros deuses, mesmo o coração de Deus ferido, machucado, ele foi atrás de Israel. E nesse lugar de angústia, nós precisamos saber do coração de Deus. A Bíblia menciona então que Jesus voltou lá e achou-os dormindo. E gente, para mim essa palavra dormindo é algo que me preocupa. E eu falo isso por mim. A sonolência espiritual é algo que pode nos tornar insensíveis ao coração de Deus. E sabe quando você começa a se tornar apático, você vê cenas que deveriam te mexer com você, deveriam te incomodar, deveriam te fazer você não se conformar consigo mesmo. E às vezes, quando me parece que há uma dormência espiritual em mim, eu fico triste comigo mesmo.
Porque eu falo, Deus, como é que eu posso ver? E eu moro numa região que tem muito morador de rua, e às vezes, um dia na semana, um rapaz veio e pedir algo, e sabe, a gente tem costume de tanto ser pedido, a gente às vezes fala, eu não tenho tal, e ser apático. Mas depois eu fiquei triste comigo. Eu falei, será que há uma apatia? Será que há uma dormência no meu espírito? Será que eu estou tão indiferente? E ontem, pela graça de Deus, eu pude conversar com um morador de rua. E pela graça de Deus, eu desejo sentir pelo menos uma parte da tristeza de Deus. Eu desejo saber da angústia de Jesus Cristo em relação aos filhos dele que sofrem, ao mundo perdido, aqueles que estão sofrendo. E sabe, esse rapaz, ele não sabia nada sobre o Evangelho, os pais eram católicos. E eu falei do Evangelho, eu falei e eu vi um brilho no olhar, eu vi que estava começando a acender uma esperança no olhar dele. E eu falei para ele, falei para esse morador de rua, você tem um vazio na sua alma. Você procurou um sentido para a sua vida por muito tempo. E sabe, e eu falei do amor de Jesus. Eu falei que Jesus, ele salva, ele restaura, ele faz um novo homem. Ele estava totalmente escravo daquela vida de bebida. Ele falava, olha, eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal a ninguém. Mas o meu problema é esse, é a bebida. Eu tenho filhos. E ele estava com a perna toda engessada, porque apanhou com vários pontos na cabeça. E eu falei, é isso que Jesus faz. Jesus torna aquele homem briguento num homem calmo. Ele transforma o traficante num homem de Deus. Ele transforma o matador num pastor. É isso que Jesus faz. E sabe, depois que eu fui embora, estava ficando frio. E eles iam dormir ali no chão. E eles falaram assim, olha, a gente só queria ter uma barraca. E depois eu fui embora, fiquei pensando, eu falei... Eu senti, talvez, não sei se eu posso dizer essas palavras, mas não era somente uma tristeza. Mas era uma tristeza também, na qual Deus estava olhando eles. E glória a Deus que eu pude sentir um pouquinho da tristeza de Deus. Porque aquilo não foi uma tristeza de emoção, é um morador de rua. Mas mais do que isso, como Jesus estava olhando para eles. Como Jesus estava triste. Mas graças a Deus que nós pudemos falar do amor de Deus. Eu fiquei de volta lá, eles falando que ia para a igreja. E eu fiquei com eles no meu pensamento, uma tristeza veio de saber que eles estavam lá. Então eu e você precisamos saber do coração de Deus. E o lugar de angústia, Jesus disse, fiquem aqui comigo, vigiem comigo. E Jesus se entristeceu porque eles estavam dormindo por 3 vezes. Eles estavam dormindo. E Jesus falou, ainda vocês dormem? Ainda vocês dormem? Eu falei, vocês não podem. Ele diz aqui, vocês não podem vigiar e orar comigo por 1 hora sequer. Por 1 hora sequer vocês não podem? E é verdade, irmãos. Jesus, ele nos convida ao lugar de bênção. Mas também, ele nos convida ao lugar de angústia, ao lugar de se entristecer. E a Bíblia diz, sedes participantes dos sofrimentos de Cristo Jesus. Paulo disse, eu quero desejo a comunhão dos sofrimentos de Cristo Jesus. Eu desejo. Porque, gente, se nós queremos ser canal de bênção, nós sabemos, devemos saber das bênçãos de Deus, daquilo que Ele pode trazer, mas também nós devemos saber, entender do coração de Deus. Nós devemos lembrar do Getsêmani. Nesse lugar, Jesus, ele passou toda a angústia. Jesus, ele disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas o que ele fez? Ele falou, mas contudo, se faça a sua vontade. Contudo, se faça a sua vontade. Apesar de toda a angústia, todo o terror, tudo aquilo que ele estava passando naquele momento, ele disse, se possível, passa de mim esse cálice. É algo terrível, ao peso do pecado, a ira ele já estava sentindo no espírito
aquele terror, a ira de Deus, a angústia já estava naquele momento sobre Cristo, mas ele fala, contudo, se faça a sua vontade. E no Getsemane, os discípulos abandonaram Jesus. No Getsemane, Jesus encontrou os discípulos dormindo. Mesmo assim, no Getsemane, Jesus foi até o fim. O Getsemane é o lugar de angústia, mas o lugar onde nós olhamos e vemos que o nosso Salvador, Ele sofreu, Ele carregou todo o peso da ira de Deus, e Ele mesmo, os discípulos dormindo, mesmo os discípulos abandonando, Ele não desistiu de nós. Mas uma coisa devemos lembrar do Getsemane. Devemos lembrar desse momento que Jesus disse, vigiai comigo. Devemos lembrar que Jesus disse, a minha alma está angustiada até a morte. E devemos lembrar que Jesus, ele suou como gotas de sangue. Como gotas de sangue. Devemos lembrar daquela cena. Devemos lembrar dos sofrimentos de Cristo. Devemos lembrar daquele lugar. Porque não foi somente no Gólgota, mas sim desde o Getsemane. Desde o Getsemane. Desde o Getsemane. Eu não sei, você, ao se imaginar no Getsemane, ao se imaginar naquele lugar, deveria marcar nossas vidas. Deveria ser lugar para nós voltarmos constantemente lá e dizer, Jesus, eu quero entender os seus sofrimentos. Eu quero entender o seu coração. Não quero ser somente participante das bênçãos, mas também entender o seu coração. Me angustiar também por aquilo que te entristece, aquilo que ainda te machuca. É no Getsemane, no lugar de angústia, que nós conhecemos a profundidade do nosso Salvador, que carregou todo o peso do pecado. E a ira de Deus veio sobre ele. Amém? 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 Deus abençoe vocês, que depois vocês possam meditar e orar a Deus. E Deus ministrou muito forte ao meu coração sobre esse lugar. Era como se de alguma forma tivesse estado lá um pouquinho, uma visão. E eu não sei, para mim é muito forte. Deus é bom e eu fico pensando, será que nós temos direito de se rebelar contra Deus? Será que nós temos o direito de murmurar contra Deus quando nós olhamos para o Getsemane? Eu acho que não temos direito. Sim, lógico, da nossa natureza, mas devemos mais nos lembrar desse lugar que eu creio que nós precisamos. Amém? Amém, pastor? Amém, Tiaguinho? Amém? Deus abençoe. Fico feliz de poder compartilhar com vocês essa palavra. Posso ter te abençoado. E vamos orar, Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por nos levar a esse lugar, Pai. Ao lugar de angústia. Ao lugar onde o Senhor foi abandonado e o Senhor disse, vigiem comigo, fiquem aqui comigo. Eu preciso de vocês aqui. Minha alma está angustiada até a morte. Ou seja, o Senhor convidou para que, de alguma forma, os discípulos entendessem a angústia do Senhor, o peso da culpa de todo o pecado. E nos faz, Senhor, olhar para esse lugar, nos faz olhar nos Teus olhos, nos faz olhar para Cristo Jesus, nos faz a lembrar desse lugar, Pai.
E não nos deixa, nos livra do lugar de dormência, Pai. O Senhor encontrou os discípulos dormindo por 3 vezes. O Senhor disse: vocês não podem vigiar e orar por 1 hora sequer. Mas, Senhor, nós queremos nos lembrar desse lugar. E talvez muitos de nós estamos reclamando, murmurando e falando tantas coisas. Mas nos faz olhar para esse lugar, Pai, para o Getsemane. Nos faz olhar para a tua agonia, para o pecado, para a ira de Deus que caiu sobre o Senhor. E talvez isso, e eu creio que isso, nos tornará diferente. Nos fará diferente. Obrigado, Deus, abençoa a tua igreja, Pai. Obrigado pelos meus irmãos, minhas irmãs. Que a tua graça, a tua paz esteja com cada um, Pai, nesse dia. Obrigado, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, irmãos. Amém, amém, pastor Paulinho, amém. Amém, pessoal. Deus abençoe. Obrigado por estarem juntos. Deus é bom. Deus é bom. Amém, pessoal. Despeço, irmão do Facebook. Deus abençoe vocês grandemente. Até a próxima, tá bom?